Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Tiristores. Definindo objetivos: aprender sobre a família de componentes tiristores, conhecer o funcionamento, formas e aplicações. Roteiro da aula: faremos uma breve introdução geral sobre tiristores e depois apresentaremos os principais componentes. SCR, retificador controlado de silício, GTO, chave de desligamento pela porta, LA, SCR ou SCR ativado por luz, DIAC, diodo de corrente alternada, TRIAC, triodo de corrente alternada. Tiristor é um dispositivo de 4 camadas, PN, e membro da família dos semicondutores, que tem 2 estados estáveis de operação. Um estado apresenta corrente aproximadamente igual a zero, chave aberta, e outro tem uma corrente elevada, chave fechada. O tiristor pode ser considerado uma chave que substitui com vantagens, por exemplo, contatores e relés de grande capacidade. Tornou-se vantajoso no controle de grandes potências. É um dispositivo leve, pequeno, confiável e de ação rápida. Pode ser ligado em com correntes muito reduzidas. Não apresenta problemas de desgaste mecânico, porque não possui partes móveis. Comparação entre os semicondutores. Destacamos aqui a família dos tiristores, que operam abaixo de 1000 Hz e com grandes correntes, 3000 amperes e grandes tensões, 5000 volts. Abaixo dele teremos o GTO, que opera próximo de 1000 Hz, mas com correntes de 2000 amperes e tensões de até 3000 volts. E à medida que a frequência de operação aumenta, os componentes MOSFET, IGBT, TJB, MCT operam com tensões e correntes menores. Começando com o SCR, Silicon Controlled Rectifier. É o tiristor de uso mais difundido, possui 3 camadas, anodo e catodo, semelhante ao diodo semicondutor, e por eles flui a corrente principal. E o terceiro terminal, também chamado de porta ou gate, que, com uma injeção de corrente, faz com que se estabeleça a corrente principal entre anodo e catodo. Aqui na simbologia vemos a semelhança com o diodo semicondutor, sendo acrescido de um terceiro terminal, também chamado de gatilho, ou porta ou gate. Anodo e catodo são iguais. Aqui à direita temos as camadas em destaque, PN, PN. E as suas junções, são 3 junções. Características básicas. São chaves estáticas biestáveis, ou seja, trabalham em 2 estados, não condução e condução, com possibilidade de controle. O silício foi utilizado devido à sua alta capacidade de potência e capacidade de suportar altas temperaturas. Apresentam alta velocidade de comutação e elevada vida útil. Exemplos de encapsulamentos: TO209, TO200, TO208, TO92 e o mais comum em laboratório, TO220. Abaixo de cada figura, limites de tensão e correntes. Curva característica. A curva característica do SCR se assemelha bastante ao do diodo semicondutor. Do lado esquerdo, praticamente igual, ele apresenta uma tensão de ruptura máxima, enquanto que na direita ele vai apresentar, conforme o modelo, uma tensão maior de condução. Diferente do diodo, que é em 0,7 volts, no SCR ele é construído para ter a possibilidade de várias tensões de disparo conforme o modelo. Após o disparo, o SCR conduz corrente obedecendo essa reta aqui indicada, condução em polarização direta. Aplicações do SCR: controles de relés e motores, fontes de tensão reguladas, choppers, que são os variadores de tensão CC, inversores,
que convertem tensão contínua CC em tensão alternada CA, carregadores de baterias e controle de iluminação. Primeira aplicação, controle de iluminação de 0 a 100%. Esquema já conhecido da turma, lá da primeira aula de simbologia e diagramas esquemáticos. Trata-se de um dimmer analógico. O circuito conta com uma ponte de diodos, que na sua saída apresenta uma tensão pulsante, e na presença do SCR e dessa malha resistor-capacitor fará o devido ajuste de disparo do semicondutor SCR, com isso limitando a quantidade de tensão que chega na carga, aqui no caso uma lâmpada. Vejamos agora a aplicação do SCR com controle de iluminação de 0 a 50%. O SCR ligado em série com a lâmpada e tendo o ângulo de disparo alterado em 4 momentos diferentes, permitirá que chegue na lâmpada mais energia no primeiro, menos energia no segundo, menos no terceiro e menos ainda no quarto momento. Tudo em função do ângulo beta de disparo. Observem aqui a tensão média em destaque no gráfico. À medida que o ângulo beta avança, a tensão média diminui. E essa tensão média provoca uma diminuição no brilho da lâmpada. Exemplo de circuito dimmer analógico. Você pode ligar em 220, ele apresenta um capacitor de entrada para impedir oscilações bruscas de tensão, e aqui na malha RC contamos com um potenciômetro de 100K em série com resistor de 10K, um diodo para evitar disparos indevidos do SCR e a lâmpada de no máximo 60 watts. Aqui sua construção em placa perfurada em 2 ângulos diferentes. Agora veremos a aplicação do circuito de controle de iluminação. Com o giro do potenciômetro para um lado, o brilho aumenta. Depois, com o giro do potenciômetro para o outro lado, o brilho começa a diminuir. Dando continuidade com as aplicações para o SCR, veremos agora o alarme e a fonte retificadora controlada. Para o alarme, observem que este circuito apresenta 3 chaves fechadas, de modo que a corrente passa pelo resistor de 22K direto para o GND do circuito. No momento em que qualquer uma dessas chaves, por exemplo, uma janela, for aberta, a chave se abre, interrompendo a passagem de corrente para o terra, forçando uma passagem de corrente pelo gate do SCR, ativando anodo e catodo, e com isso acionando esse relé que está ligado ao alarme. Para desligar o alarme, basta clicar no reset, forçando a passagem de corrente pelo botão reset e levando a corrente do SCR a 0. Nesse momento, ele para de funcionar. Aqui do lado temos um exemplo de fonte retificadora controlada. Quando estudamos a fonte retificadora em ponte com 4 diodos, ela retificava todo o semiciclo. Agora, utilizando SCR, eu tenho a propriedade ou a possibilidade de disparar em momentos desejados. Com isso, eu posso controlar a quantidade de potência que chega na carga, conforme o ângulo beta de disparo. Segundo componente, GTO, Gate Turn Off. Os tiristores só se desligam quando a corrente cai abaixo da corrente mínima de manutenção. O GTO permite ser desligado por impulso negativo de alta corrente na porta ou gate, em geral produzido através de descarga de um capacitor. Vejam o símbolo como é parecido com o do SCR, só que é acrescido de mais um traço, que indica
o desligamento por corrente negativa. Terceiro tiristor, LASCR ou Light Activation SCR. É um SCR que é disparado mediante uma radiação luminosa. Ao expor a junção PN central à luz, através de uma janela, o dispositivo se comportará como um fotodiodo, ligando o SCR. Simbologia igual do SCR, acrescida das flechinhas que indicam a entrada de luz. Próximo componente, DIAC. Diode for Alternating Current. Possui 3 camadas semicondutoras, como ocorre no transistor bipolar. Porém, se diferencia do transistor devido ao fato de que as concentrações de dopagem em volta das duas junções devem ser iguais. Vejam na simbologia, trata-se de um diodo que opera nos dois sentidos da corrente alternada. Suas camadas com 3 PNP e o seu encapsulamento mais à direita. Características básicas: suporta elevados picos de corrente, apresenta tensão de avalanche especificada VB, é usado nos circuitos de disparo dos tiristores. Como um DIAC é um gatilho bidirecional, seus terminais são marcados como A1 ou MT1, Main Terminal, terminal principal 1, ou ainda A2 ou MT2, Main Terminal 2, terminal principal 2. Curva característica, por ser bidirecional, ele opera tanto no primeiro quadrante quanto no terceiro, e tendo sua curva de disparo especificada de acordo com a sua construção. Tensão de disparo de acordo com a tensão projetada. TRIAC, Triode for Alternate Current. O TRIAC desempenha a função de 2 SCRs numa operação de onda completa, sendo disparado por pulso positivo ou negativo. O TRIAC proporciona maior simplicidade e eficiência no controle de potência de onda completa. O TRIAC também pode ser entendido como um DIAC, no qual foi adicionado um terminal de controle, permitindo disparar o dispositivo com diferentes valores de tensão. Disposição semelhante à do DIAC, identificação dos terminais A2 e A1, e o terceiro terminal gate ou porta. Distribuição das camadas e o seu encapsulamento mais comum. Curva característica semelhante à do DIAC, com destaque para a tensão de disparo maior. Nas aplicações voltadas para controle de potência, a primeira delas, a substituição que o TRIAC faz com mais vantagens em cima do relé eletromecânico. Nessa aplicação temos o relé de estado sólido. A sua construção básica utiliza um optacoplador para separar o circuito de baixa tensão na esquerda do circuito de tensão mais alta, por volta de 110 ou 220 volts. A mesma montagem em duas posições diferentes. Na sequência veremos o vídeo do seu funcionamento. Na operação relé de estado sólido, o TRIAC liga e desliga conforme a entrada de tensão no lado esquerdo do optacoplador. Dessa maneira, no lado direito ocorre o fechamento do circuito acionando a lâmpada, sempre que tem tensão no lado esquerdo do optacoplador. Dando continuidade, veremos agora o dimmer analógico de 0 a 100%, uma vez que o TRIAC opera também no semiciclo negativo. Aplicação: dimmer analógico 0 a 100%. Mas antes vamos relembrar o que ocorre com a senoide quando se trabalha com o TRIAC. Uma senoide de 60 Hz tem um período de 16 milissegundos aproximadamente. Então vamos aproximar que o primeiro semiciclo tem 8 milissegundos de funcionamento.
E a cada momento que eu avanço com o ângulo de disparo ou o tempo de disparo, menos energia vai chegar na carga. Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro quadrante aqui, poderei dizer que o tempo de disparo é por volta de 2 milissegundos. Então chega muita energia na carga. Aqui no meio, vamos supor que o tempo de disparo é de 4 milissegundos. Então, praticamente no meio, é fácil deduzir que teremos metade da energia na carga. E por último, com um ângulo bem avançado aqui por volta de 6 ou 7 milissegundos, a quantidade de energia que chega na carga é bem baixa. E agora, na sequência, um exemplo de circuito de dimmer analógico, constituído de potenciômetro, resistor e capacitor, que disparam o diac e, como consequência, o triac, e um circuito com triac permite eliminar a ponte de diodos aqui da entrada original. Aqui na sequência, uma aplicação mais precisa, trata-se do dimmer digital, também de 0 a 100%, que faz uso do Arduino para controlar esse tempo de disparo. Aqui em cima eu tenho uma rede sensora, constituída de uma ponte retificadora e de um optacoplador, numa configuração que gera pulsos quadrados sincronizados ao zero da senoide. A cada vez que a tensão da senoide passa por 0 volts, um pulso quadrado é gerado. E esse sinal é lido pelo Arduino, onde ele cronometra um tempo de 0 a 8 milissegundos e dispara esse triac Q1 por meio do optacoplador. Aqui temos imagens do circuito montado. Aqui na esquerda podemos ver o triac e a ponte retificadora, como também os dois optacopladores. E aqui na imagem da direita, a sua ligação com a placa Arduino. Veremos agora o funcionamento do circuito dimmer digital. Vejamos o circuito. Ele é formado pela placa Arduino e pela placa dimmer em primeiro plano e a lâmpada ao fundo, dentro de uma caixinha. Observem o acionamento progressivo da lâmpada de 0 até 100%, depois o inverso de 100% até 0. Com a utilização do Arduino é possível modificar o ângulo, como está sendo visto, como também o intervalo entre uma mudança de ângulo e outra, visto que no início do vídeo temos 2 acionamentos em 20 segundos e agora do meio para o fim um único acionamento durante 30 segundos, ficando bem lento a mudança de brilho da lâmpada. Resumindo, aprendemos sobre a família de componentes tiristores, conhecemos o funcionamento, formas e aplicações. E para concluir esta apresentação, deixo o meu contato na tela. Qualquer dúvida, poste no mural do Google Sala de Aula. Assista novamente esta videoaula ou consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.